Israel. Por quê? Porque Israel é o relógio que marca a volta de Yahshua nas nuvens. E Israel é o relógio que marca o acontecimento do primeiro arrebatamento e do segundo arrebatamento. Israel é o relógio de tudo. Então, está falando-se da primavera que acontece lá em Israel, entre o mês de março e entre o mês de abril. Entre março e abril. Então, veja bem, meus irmãos. Eu vou começar esse estudo falando sobre a parábola da figueira novamente. Eu mostrei para os irmãos que a parábola da figueira, ela é o relógio que marca a volta de Yahshua. Por quê? Porque Israel virou um país, virou um estado, virou uma nação em 1948, no dia 14 de maio. Ali começou-se o tempo do fim. O tempo do fim que está registrado em Daniel, capítulo 12, versículo 4. Daniel queria saber a época do fim dos tempos. O Eterno falou para ele: não, Daniel, não é para a sua época, é para a época do fim. Quando muitos correrão de um lado para o outro e a ciência se multiplicará. A ciência começou a se multiplicar a partir de 1948 para cá. Foi ali que surgiu toda essa tecnologia que nós temos aí hoje. Celulares, computador, avião de guerra, tudo que apareceu na Terra aí. A tecnologia avançou mesmo, foi de 1948 para cá. Por quê? Porque em 1948 começou-se o tempo do fim. Começou-se o tempo da última geração que Yahshua fala no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 28 em diante. Então veja bem, meus irmãos. Eu quero voltar a falar sobre a parábola da figueira, porque através dela nós temos a data do primeiro arrebatamento e do segundo arrebatamento. Então vou estar lendo aqui. Eu quero estar lendo Lucas, capítulo 21, versículo 29 em diante. Não vou estar pegando o livro de Mateus para falar sobre a parábola da figueira, porque Mateus também fala da parábola da figueira e Marcos também fala. Porém, Mateus e Marcos estão cheios de fermentos, como eu mostrei para os irmãos lá. Mateus lá termina dizendo: ninguém sabe o dia e nem a hora. Lucas não. Lucas não tem esse versículo. Por quê? Porque se entende que esse versículo foi um fermento colocado pela Igreja Católica. É uma heresia. Ele não consta no livro de Mateus, já é justamente por causa disso. Então vamos lá, meus irmãos. Aqui diz assim. Lucas 21, versículo 29. Em seguida contou-lhes uma parábola. Vede a figueira. Algumas traduções vai dizer assim: observai a figueira e as árvores todas. Quando brotam, olhando-as, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, também vós, quando vistes essas coisas acontecerem, sabeis que o reino do Criador está próximo. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo aconteça. O céu e a terra passarão, minhas palavras, porém, não passarão. E Yahshua está dizendo assim, ó: quem vê a figueira brotar, quem vê Israel virar um país, essa é a última geração. Em verdade vos digo, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Tudo isso o quê, irmãos? Tudo que ele falou nos versículos anteriores, no versículo 25 em diante aqui, ó. Ele falou, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas e na terra. As nações estarão em angústia, inquietas por causa do bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de medo, na expectativa do que ameaçará o mundo habitado. Pois os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Então Yahshua falou assim, ó: a geração que vê todas essas coisas acontecer não vai passar. Qual as coisas, meus? Terremotos, epidemias, praga, tudo isso tem que acontecer. Mas tudo isso tem que acontecer dentro de quanto tempo, Romeus? Dentro de 80 anos. Por quê, meus irmãos? Porque no livro de Salmos, capítulo 90, versículo 10, diz que uma geração ela é de 70 a 80 anos. Então, terremotos, epidemias, pragas, inclusive Yahshua voltando nas nuvens com grande poder e glória, tudo isso tem que acontecer dentro de 80 anos. O salmista foi inspirado pelo Eterno ali e ele escreveu que uma geração ela é de 70 a 80 anos. Quando Moisés escreveu esses salmos, isso foi há 3.000 anos atrás. Na época Moisés morreu com 120 anos, porém o Eterno inspirou ele para escrever lá, ó: escreve aí que no final dos tempos aí, a duração de vida de um homem será de 70 a 80 anos. Hoje o IBGE confirma isso para nós. O IBGE nos mostra que a duração de vida de um homem é de 73 anos e da mulher é de 80. Mostrando para vocês aí que esses salmos foi registrado para a nossa era, para a nossa época. Ele foi inspirado para mostrar para nós que a nossa geração é a última geração. É a geração que vai ver Yahshua voltando nas nuvens. Vai ver Yahshua voltando nas nuvens. Então veja bem, meus irmãos.
que eu quero trazer para os irmãos agora? Eu quero pegar essa parte dos Salmos 90 e quero mostrar para os irmãos que ele está falando da tribulação. Então veja bem, meus irmãos, antes de eu mostrar para os irmãos a data dos 2 arrebatamentos, primeiro eu quero mostrar para os irmãos que o Salmos 90, versículo 10 em diante, ele está se referindo ao período da tribulação. O período da tribulação ele vai durar 7 anos. Porém, eu quero mostrar para os irmãos que o Salmos 90, versículo 10 em diante, ele está falando desse período, o período da tribulação. A igreja infiel e os judeus, os ialdins, eles vão passar pelo período da tribulação. Esse período vai durar 7 anos. Porém, o Salmos 90, versículo 10 em diante, está falando da tribulação que os judeus vão passar por ela nessa terra. Então veja bem, meus irmãos, eu vou estar lendo aqui o Salmos 90, versículo 10 em diante, diz assim: 70 anos é o tempo da nossa vida, 80 anos se ela for vigorosa, e a maior parte deles é fadiga e mesquinhez, pois passam depressa e nós voamos. Aqui o salmista está nos mostrando que o tempo de uma geração, ela é de 70 a 80 anos. É interessante, meus irmãos, que quando Moisés escreveu esses salmos, ele escreveu ele há mais de 3.000 anos atrás. E Moisés ele viveu 120 anos. Porém o Eterno mandou ele inspirado pelo Eterno, o Eterno orientou ele para escrever dessa forma: ó Moisés, escreva aí que o tempo do fim, o tempo da última geração vai ser de 70 a 80 anos. E esses salmos é tremendo, porque hoje o IBGE hoje mostra isso para nós. Hoje a média de vida de um homem é de 73 anos e a média de vida de uma mulher é de 80 anos. Então esses salmos aqui, ele foi escrito para a nossa geração. A nossa geração é a geração do tempo do fim. E ele se refere também à tribulação. Olha o que fala aqui agora o versículo 11. Quem conhece a força de tua ira e temendo te conhece teu furor? Aí ó, já está falando da ira do Eterno. A ira do Eterno ela vai começar a cair sobre essa terra na tribulação. Agora o que diz assim? O 12, ensina-nos a contar nossos dias para que tenhamos coração sábio. Volta, Ial, até quando? Tem piedade dos teus servos. Está falando da volta do Eterno. Porém o Eterno não vai voltar nessa terra porque ele não pode vir aqui que o sol ofusca perante ele. Então quando eles dizem assim, volta, Ial, é porque o Eterno vai voltar na pessoa do seu filho. Yahshua vai descer nas nuvens do céu com grande poder e glória. Ele vai descer através do poder do Eterno. Então aqui ele está pedindo a volta do Mashiach. Então agora veja bem, meus irmãos, o versículo 14 diz assim: sacia-nos com teu amor pela manhã e alegres exultaremos nossos dias todos. Alegra-nos pelos dias em que nos castigaste e os anos em que vimos a desgraça. Os judeus estão falando assim, alegra-nos pelos dias em que nos castigaste. Que dias? Os 7 anos de tribulação. E os anos em que vimos a desgraça. Então eles vão passar por uma grande desgraça nessa terra, vai passar pela tribulação. Vou pegar uma tradução que eu tenho aqui, ó, que eu ganhei de presente de um irmão lá de São Paulo, e vou estar lendo para os irmãos ver o quanto essa tradução traz a questão aqui, ó. Olha o nome dessa Bíblia, Bíblia Judaica Completa. Então vou trazer aqui para os irmãos os Salmos 90, versículo 10. Então essa tradução aqui, meus irmãos, ela diz assim, ó, que nossa alegria dure tanto tempo quanto nos fizesse sofrer, por tantos anos quantos experimentamos a tribulação. Ela traduz assim, ó, tribulação, mostrando então que os Salmos 90, versículo 10 em diante, está falando que os judeus, que os ialdins vão passar por um período de tribulação na terra.